Parceiro Fábio, caros ouvintes, boa tarde. Pagar ou não pagar? Eis a dúvida. Continua rendendo o paga-não paga do piso salarial dos professores, com o reajuste de 33%. Virou bandeira política, virou militância. Ninguém está ligando mesmo para o real problema, que é a dignidade do professor, que é o salário digno para o professor, que é a qualificação do professor, a qualificação do ensino, da educação. Ninguém está nem aí, a educação está ficando cada vez pior. Ninguém está ligando para os alunos também, que já perdeu 2 anos letivos, e ninguém fala disso, ninguém discute isso. Xingaram o presidente da República dizendo que ele era contra o reajuste, antes mesmo dele se posicionar a respeito. De maneira hipócrita, omitem que o pagamento é feito por prefeituras e estados que cuidam da educação básica. Está na lei, não depende do governo federal. E aí levaram 1-0 do presidente Jair Bolsonaro e ficaram calados. Agora estão calados também, de forma vergonhosa, diante da decisão grave da Confederação Nacional dos Municípios, que disse aos prefeitos para não aplicarem os 33%. Sugere trocar esse índice pelo índice da inflação, que ficou em torno de 10% em 2021. E o que acontecerá se prefeitos e governadores seguirem a Confederação Nacional dos Municípios? Acontecerá que os docentes terão de ir à Justiça, de maneira individual ou através do órgão de classe, o que será uma via difícil nos municípios com sindicatos alinhados aos prefeitos, como é em Livramento, onde a entidade já foi chamada até de puxadinho da prefeitura. O título puxadinho substitui a antiga expressão peleguismo, e isso vai dificultar a adoção de medida judicial caso o prefeito siga a Confederação dos Municípios. Com o reajuste de 33% no piso, será preciso mexer em toda a tabela salarial da educação, pois quase todos os atuais valores que estão acima do piso atual vão ficar abaixo. Ou seja, esses valores todos vão ser substituídos pelo piso, naturalmente. Vão ficar uns poucos acima do piso. A estes não se aplica os 33%, por óbvio. A diferença de quem ganha o piso, ele vai ter a mais no salário, R$ 959. Mas se a prefeitura usar o mesmo critério que usou em anos anteriores, ela vai aplicar de forma linear 33%, não só sobre o piso, mas também sobre os salários que estão acima do piso. Ou seja, vai beneficiar mais quem ganha mais, quem ganha acima do piso. Só para dar um exemplo, o topo da tabela vai subir de R$ 4.061 para R$ 5.410. Isso gera um ganho a mais de R$ 1.346. Ou seja, bem mais do que aquele que tem o piso terá apenas R$ 959. Esse reajuste para os salários acima do piso exige a autorização da Câmara Municipal, o que não estamos vendo nenhuma movimentação nesse sentido, mas vamos aguardar. Alastramento da Covid. Os números recentes indicam uma leve queda na nova onda de Covid na Bahia e em Livramento, que é a tal da Ômicron. A alta estrondosa, assustadora de janeiro pode ter sido, de fato, pelas aglomerações de final de ano. Livramento saiu de 0 casos ativos em novembro para 152 casos ativos em janeiro. Caiu ontem para 141, com, infelizmente, 80 mortos. Na Bahia toda, havia 1.830 casos ativos em 1º de janeiro. E esse número chegou no dia 31, último dia do mês, a mais de 30 mil casos. A média diária de novos casos de outubro a dezembro do ano passado foi de 403 casos e subiu em janeiro para 2.982 casos, ou seja, quase 3 mil, mais de 7 vezes acima, ou seja, mais de 700%. As internações hospitalares e os óbitos, felizmente,
cresceram bem menos. Até agora, os picos da doença têm sido relacionados com algum tipo de aglomeração. São João, final de ano, eleições, Semana Santa. Dessa forma, as autoridades precisam prestar atenção nisso, pois são situações que podem ser controladas e, dessa maneira, evitar a propagação da doença. E, por último, o que ou quem somos neste mundo? Quantos assim perguntam? Para saber mais um pouco sobre si mesmo? No geral, somos bonitos e maravilhosos. Todavia, ao mesmo tempo em que parecemos assustadores. Segundo a doutrina espírita, somos degredados em um mundo de expiação. Aqui se chega espiritualmente torto para ser consertado e ir para um lugar melhor, até chegar ao céu. Essa seria a razão de existir tanta gente torta no mundo e também explica a nossa torta desumanidade. Um homem passou mal e caiu recentemente numa praça de Paris cheia de gente. Nessa época do ano, o inverno e o frio lá são rigorosos. E o homem morreu de frio no local, de hipotermia. Era o fotógrafo René Robert, de 84 anos. Ficou 9 horas sem ajuda. O jornal El País da Espanha deu a notícia para o mundo. Morreu pela indiferença das pessoas, teria dito um amigo de René ao jornal. Foi ignorado pela multidão. Um morador de rua foi quem avisou os bombeiros na manhã seguinte, quando ele já estava morto. Talvez não morresse se fosse socorrido. De um modo ou de outro, a indiferença mata. E nem sempre é preciso desmaiar no rigor do inverno europeu. Bem pertinho de nós, pode ter alguém suplicando, muitos até em silêncio, por algum tipo de socorro. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde.